Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Lente Aberta. Hoje nós vamos falar sobre o mundo islâmico e o Ocidente. Comigo no estúdio está o professor de História da Religião da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com mestrado na área, e também pastor evangélico da Igreja Evangélica Reformada, Marco Aurélio Pereira. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Ora, Ney, é um prazer estar aqui, como sempre. Eu agradeço o teu convite e estou à disposição para nós conversarmos sobre o tema muito interessante, por sinal. Agradeço a sua presença novamente. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, o mundo islâmico e o Ocidente. Nós vimos recentemente o atentado terrorista a Paris, o número de mortos e o número de feridos. Sinceramente, é algo que choca o Ocidente e nos faz lembrar de 11 de setembro, quando quase 3.000 pessoas morreram num atentado ao World Trade Center. Esses fatos estão ligados intimamente ao fundamentalismo islâmico, não necessariamente ao mundo islâmico. Mas, afinal, como nasce o mundo islâmico? E como nasce essa relação de ódio com o Ocidente? Comigo no estúdio, o professor de História da Religião, Marco Aurélio Pereira, que cá entre nós se dedicou a esse assunto durante um bom tempo, principalmente em reflexões feitas com colegas e, diga-se de passagem, com outros profissionais da área. Professor Marco Aurélio Pereira, eu quero primeiro compreender o período em que surge o Islã. Quem é o profeta Mohammed, que nós chamamos no Ocidente de Maomé, embora os muçulmanos não gostem dessa expressão? Eles acham pejorativo isso. O profeta Muhammad, ele acaba sendo um misto de líder tribal, de unificador nacional, e para fazer essa unificação nacional, de líder religioso das tribos, nós chamaríamos de beduínos da Península Arábica. O Muhammad, ele acaba sendo a figura que consegue catalisar as estruturas clânicas, familiares das tribos de beduíno, debaixo de uma fé, o Islã. Tá? E debaixo dessa fé, ele cria uma unidade nacional, ou uma unidade cultural, social, chamada também de Islã. No Islã, o político, o cultural e o religioso se confundem. O Islã se afirma em termos sobre pilares que estão entrelaçados. É muito diferente da democracia burguesa sob a qual nós vivemos, onde o cultural é cultural, o político é político e o religioso é religioso, e há uma autonomia entre os três, e é ponto base da democracia não haver ingerência de um sobre outros. O Islã se funda de uma forma completamente diferente. Lá o político, o religioso e o social, o cultural, agem interligados. Então, quando Muhammad unifica o Islã, ele desenvolve o Islã na tese, com a maioria dos unificadores, na tese do grande Islã, que abrangeria todos os povos de origem beduína, de origem árabe, como nós dizemos. E esse movimento que começa no que hoje é na Península Arábica, se estende rapidamente pela Palestina e sobe para a Ásia Menor, chegando até a Mesopotâmia. Mais tarde, daí vai próximo à Europa, para a Turquia. E também, num outro viés, desce para o Egito e ocupa praticamente todo o norte da África. Chegando ao sul da Espanha. Mais tarde chega ao sul, conquista Portugal e o sul da Espanha. Mas o movimento original, no quinto, sexto século, ele pega a parte onde haviam as tribos de beduínos que se reconheciam como uma ascendência étnica comum, embora não fossem dotadas de uma cultura comum e de uma religião comum e de uma unidade política comum. A grande obra de
do profeta Muhammad foi a unificação da política, da cultura e da religião, tornando esse quadro um fator identitário para aquela infinidade de tribos que iam desde o norte da África até a Mesopotâmia, ou, como te traduz hoje, do Marrocos até o Iraque. Professor, o profeta Muhammad, pelo que eu pude ler, ele ficou órfão com 6 anos de idade e literalmente acompanhava as caravanas entre a Península Arábica e o que é hoje Israel, a Palestina. A Palestina, sim. Então, nesse trajeto, ele acabou mantendo contato com religiosos, tanto cristãos quanto judeus. Sim. Né? E era inevitável, eu acredito, a influência disso no que mais tarde seria o Corão. Sim. Há uma influência muito forte de elementos Alá e El, que é uma das... Em hebraico, Deus tem 2 nomes, El e Yahvé. Tá? Alá e El são a mesma divindade. Muhammad desenvolve a tese de que o tronco que gerou o Islã vem de Ismael. Ismael, filho de Abraão com a sua escrava, Agar. Você sabe a história de Abraão. Havia a promessa de Deus de que ele teria uma descendência numerosa, mas a esposa dele, Sara, era estéril. Então, eles foram envelhecendo e essa promessa não se cumpria. E Sara, num ato que hoje nós lemos como de desespero, mas que na época era um ato corriqueiro, ela entregou a sua escrava, Agar, para conceber um filho com Abraão, porque o filho da escrava seria culturalmente considerado como filho de Sara também. Só que, tá bom, Sara concebeu Ismael, os árabes são ismaelitas, Sara concebeu Ismael, só que mais tarde, quando ela era bem velha, acima de 90 anos, houve um milagre, segundo a narrativa bíblica, e ela concebeu Isaac, sabe? Então, isso tudo é uma narrativa que, na verdade, constrói o mito de origem, da origem dos árabes em Ismael e da origem dos israelitas, dos judeus, em Abraão, Isaac e Jacó, na linhagem patriarcal. E Ismael segue por uma linhagem separada dessa linhagem patriarcal. Então, isso certamente influenciou Muhammad na época, tanto que dos profetas do Islã, apenas ele, Muhammad, não é considerado um profeta em comum com o tronco monoteísta judaico-cristão. Jesus é o maior profeta do Islã depois de Muhammad. Eu acho que a questão ali não é nem hierárquica, é temporal, porque Jesus veio antes de Muhammad. Professor, veja, esse órfão que cresce entre essas caravanas que vão da Península Arábica, onde hoje é a Arábia Saudita, para a Palestina, onde hoje é Israel, ele literalmente não tem uma vida fácil, casa com uma viúva rica e daí pode se dedicar à arte do pensar. Ele era iletrado. Os muçulmanos não gostam da palavra analfabeto, ou seja, ele não sabia ler e escrever. Eu acho que ele era autodidata. Pelo menos a expressão que alguns muçulmanos utilizaram comigo era iletrado, né? Ou seja, ele não dominava a arte da escrita. De escrever, não. E com base nisso, os muçulmanos dizem que o Corão, o texto sagrado, foi narrado em transe. Quando o profeta Muhammad estava em transe, um escravo, eu imagino, né, ou alguém de sua confiança, escrevia aquilo que ele ditava. E para os muçulmanos, o Corão é um milagre. Sim. E, portanto, o Corão não pode ser tratado de forma desrespeitosa. Não, de é uma jeito revelação sagrada que não deve e não pode ser desrespeitada, porque para o tronco islâmico, o Corão é a voz de Deus falando. Toda a arquitetura da narrativa sobre as origens do Corão deixa muito claro, desde o fato do iletramento de Muhammad
que torna o milagre maior ainda, porque o livro foi escrito, sabe? Mas é muito claro que foi um anjo do Senhor em pessoa que ditou o Corão. Nesse ponto, a teoria da revelação, a doutrina da revelação no Islã, ela é muito mais rígida do que a doutrina da revelação no tronco judaico-cristão. Tá? Ela se aproxima muito dos níveis mais fundamentalistas, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, que são os ditos literalistas. Mas que hoje, realmente, embora barulhentos, são uma minoria dentro tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Ok. Eu precisava colocar isso em perspectiva para que a gente pudesse entender a lógica dos povos da época. Então, haviam dezenas, talvez centenas de povos, de tribos, entre o que é hoje a Turquia, aquela região, até onde foi... Não, é mais adiante, o Irã, Mesopotâmia. Mesopotâmia. Então, da Mesopotâmia até o Marrocos. Então, hoje. Que seria uma parte ali da Ásia, como o senhor disse, né? O que seria o Oriente Médio até... Ásia Menor e Norte da África. Até o Norte da África. Nós tínhamos ali centenas de tribos diferentes, principalmente no Norte da África, cada uma com o seu panteão de deuses, eu acredito, ou pelo menos... Deuses clânicos, né? Sim. E daí, na sequência, tudo isso é substituído por uma única visão, ou seja, a visão do Islã. E esse processo de conversão ocorre de que maneira? À força? Porque isso aconteceu num intervalo de tempo muito rápido, ao longo do século VII. Mas veja, você tem que pensar que esse processo não ocorre no vazio. Essa rota do Marrocos até a Mesopotâmia é uma rota ancestral de comércio. Essas tribos todas tinham contato entre si e se reconheciam como tendo uma ancestralidade comum, ancestralidade ismaelita. Tá? Só que o que elas não tinham, era nada que as articulasse como um todo, em nenhum aspecto. As línguas, os idiomas eram variantes, não havia nada que as articulasse sob nenhum aspecto. E elas tinham na perspectiva da religião, na verdade, o termo para isso é deuses lares, que são os deuses do clã. Mas esses deuses lares, eles não correspondem a uma teogonia, a uma teodiceia, a uma narrativa da origem do universo, a uma narrativa do papel dos deuses na sociedade. Uma estrutura teológica Isso era um vácuo. Isso era um vácuo que Muhammad, muito habilmente, preenche articulando uma proposta de identidade, nós chamaríamos hoje de nacional, de uma unidade política, uma unidade cultural e uma unidade religiosa. Então, não havia uma contradição, tanto que nas variantes muçulmanas há a presença de bons espíritos, de maus espíritos, de djinns, que permanecem daquela ancestralidade nômade berbere, daquela ancestralidade antes da unificação. Mas acontece que a religião não vem sozinha ou de forma autônoma. Ela vem dentro de um projeto de fortalecimento de uma unidade política. Chamar de nacional é complicado, mas é de uma unidade política, que seria, mais tarde, o que nós chamaríamos de califado. O califado. Então, eu já ia chegar nesse termo. Então, a única coisa que eu quero entender, esses povos foram conquistados pelo discurso de um Deus maior, ou seja, de uma estrutura teológica mais elaborada, como é a estrutura judaica, a estrutura cristã, ou foram convencidos à força, ou as duas coisas ao mesmo tempo, à medida que o tempo foi passando? Eu acho que varia. Eu acho que alguns aderiram entusiasmadamente ao projeto. Os povos da Península Arábica, com certeza, aderiram entusiasmadamente ao projeto. E na Ásia Menor? Na Ásia Menor e na África, essa adesão variou um pouco. Variou porque tanto a Ásia Menor era o berço da Babilônia, da Síria, da Ur dos caldeus. Havia uma série de culturas não islâmicas muito fortes lá.
tá? E na norte da África havia a cultura egípcia, dos faraós, que era uma cultura ainda, embora o egípcio já não fosse mais faraônico desde a conquista romana, ainda havia uma identidade cultural mais arraigada. Os lugares onde essa identidade cultural diversa do Islã era mais arraigada foram conquistados. A maioria, agora, o restante do norte da África, Líbia, Argélia, Marrocos, onde eram tribos nômades, esses foram cooptados rapidamente. Há um poder, isso é necessário que se entenda, há um poder de cooptação pela geração de uma identidade nesse processo de consolidação do Islã, que, a meu ver, não tem paralelo na história mundial. O que é ou o que significa a palavra Islã? Para a gente poder pular para califado na sequência. Veja, Ney, estou tentando, agora me deu um branco, desculpa. O Islã, na verdade, significa, ao mesmo tempo, a unidade política e a unidade religiosa do povo árabe. O califado é a forma de governo dessa unidade política e religiosa. Quando você junta essas duas pontes, política e religião, você dentro tem do Islã, califado. Você tem o califado, tendo também, logicamente, o território para isso. Sim, claro. Eu acho que o melhor exemplo que nós temos é quando o Shah Reza Pahlavi foi deposto no Irã, lembra? Sim. E o Irã se transformou numa república islâmica. Quer dizer, ele se transformou numa república islâmica porque a organização social do Irã, do Shah, era de um Estado nacional aos moldes ocidentais. Mas você lembra que as vozes representativas da República Islâmica eram sempre os ayatolás. Lembra o Ayatollah Khomeini, que foi o mais famoso de todos? Quer dizer, há uma organização social, mas a autoridade máxima é a autoridade do profeta, do imã, do ayatollah, que é o elemento religioso. Aí temos então união política, união religiosa e território. Dentro dessa combinação de fatores temos a construção do califado, que é enorme. Sim. É enorme, Península Arábica, Ásia Menor, do norte da depois África. Ele pulveriza, mas o primeiro califado é gigantesco. E esse califado, se eu não me engano, é assumido pelo genro de Mohammed na sequência. Depois da morte dele. Exatamente. Que se casou com Fátima, que era filha do profeta. Exato. Aliás, a cidade de Fátima, em Portugal, recebe esse nome. Al-Fátima. Exatamente, recebe esse nome. Por causa da filha do profeta. Do profeta Mohammed. E nós temos até, inclusive fazendo muitos milagres, uma Nossa Senhora de Fátima. De Fátima, né? Que leva o nome da filha do profeta Mohammed. Mas o que eu gostaria de perceber nesse emaranhado de fatos, nós temos a construção de uma identidade nacional, de uma identidade religiosa, a ocupação muito inteligente por parte de Mohammed de um vazio religioso, que era a presença de um Deus maior, que unificasse todas as tribos beduínas. Isso é fácil, eu acho, para o público entender. Ou seja, havia um vazio, apareceu um líder carismático e alguém ocupou. Quando que eles passam a odiar o Ocidente? Com as cruzadas? Não. Aí a gente tem que olhar isso. Primeiro, se desculpa eu divergir, há uma presunção de ódio ao Ocidente em cima de coisas recentes. Certo. Grande motivo que desencadeia o ódio contemporâneo do Islã ao Ocidente é o não cumprimento pela ONU das resoluções tomadas ao final da Segunda Guerra Mundial, que previam a criação de 2 estados na Palestina, um estado judeu e um estado palestino, um estado árabe. Por ingerências políticas, inclusive com matrizes religiosas nos Estados Unidos, o apoio todo foi dado pela ONU à criação de Israel e a questão palestina não acabou ainda. Os palestinos que moravam há mais de 1000 anos naquele local ainda não têm Estado. E isso gerou, porque a gente tem que entender que num grupo tão diverso, mas que tem um fio condutor que o articula, esse fio é muito forte. Então, a base de todo o fundamentalismo islâmico contemporâneo você pode localizar na ausência de um Estado
palestino, que de certa forma, a gente tem que olhar numa perspectiva clara, foi uma traição do Ocidente ao mundo árabe e que criou esse vazio. Agora, historicamente... Eu ia chegar lá. Se você quer perguntar onde começam as divergências entre o Islã e a cultura ocidental, a cultura europeia, eu localizo ela de maneira muito fácil. Na virada do ano, do milênio, a Palestina é um local árabe com poucos judeus, tem que lembrar da diáspora que espalhou os judeus por todo o mundo, e foi formalizado um califado em Jerusalém. E isso gerou reações na Europa muito fortes, que diziam que o Santo Sepulcro, basicamente, é interessante isso, né? O lugar onde Cristo está morto, sendo que o cristianismo é a religião de um Cristo ressurreto. Mas o Santo Sepulcro estava na mão dos infiéis. E daí, nos 300 anos, em seguida, se organizaram várias cruzadas que saíram da Europa, de maneira efêmera, não chegou a 200 anos, até se construiu um reino cristão na Palestina, que depois, com o Saladino, que todo mundo conhece, esse reino os árabes derrotam. E, de certa forma, demarcam daí um espaço de distância e de antagonismo com o Islã. Se você pega a alta Idade Média, século V ao século IX, esse antagonismo não é tão presente. Ocorre o quê? A vitória dos árabes em Jerusalém, que foi o fim quando acabaram-se as cruzadas, levou a um neo-expansionismo árabe, daí já na baixa Idade Média, que termina com a conquista do maior patriarcado cristão fora de Roma, o patriarcado de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos, que na nossa visão de história marca o fim da Idade Média. Sabe? Então, isso começa lá. Agora, eu gostaria que você visse uma coisa. O movimento bélico, o movimento de confronto, o movimento de confrontação militar se deu com as cruzadas. Foram os cruzados que julgavam que a Europa tinha um direito adquirido. Qualquer semelhança com Israel e palestinos hoje é mera semelhança, a presunção de um direito adquirido sobre uma terra que nunca foi europeia, o Oriente Médio nunca foi europeu, sabe? E que movem contingentes que fazem uma guerra que, mesmo para os padrões da época, é marcada por uma crueldade, por uma barbárie assustadora. Algumas narrativas da conquista de Jerusalém pelos cruzados, e os cronistas dizem que os cruzados entraram em Jerusalém com sangue até os estribos do cavalo, o que dá mais ou menos 1 metro de sangue. Tira o que é meio barroco, meio espetacular nisso, mas foi um massacre. E esse massacre não foi um massacre contra os árabes de Jerusalém, acaba sendo um massacre contra o Islã. Que nós se vê provocado porque nós não temos essa unidade que o Islã tem. Para nós, Brasil é Brasil, Argentina é Argentina, Paraguai é Paraguai, Venezuela é Venezuela. Nós dizemos somos todos Paris, mas não somos. Sabe? Agora, um ataque ao Islã é um ataque, em tese, a todo o Islã. E o antagonismo começa quando há aquela barbárie em Jerusalém com as cruzadas. Mas isso, literalmente, é retomado séculos depois, pelo que o senhor me relatou alguns minutos atrás, quando, ao fim da Segunda Guerra Mundial, se cria o Estado de Israel. E não se cria... No papel foi criado o Estado da Palestina, mas foi feita uma implementa. resolução da ONU determinando a criação, mas nunca foi efetivada. Então, a resolução da ONU determinava a criação, mas ela nunca foi efetivada pelos povos que tinham o poder na época. Pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Pelos aliados. Então, daí a ser aliados, Europa Ocidental e Estados Unidos. Então,
o que acontece é que o Islã, de novo, se sente atacado como um todo. Como um todo pela questão palestina. Pela questão palestina. Sim. Okay. Então, e isso fica latente. Que começa o problema. Daí tem a primeira guerra do Yom Kippur, a segunda guerra entre árabes e judeus. Isso fica latente. Se notou, não sei se notou que de 48 para cá, que é quando começou isso. 1948. De 1948 para cá, há um estado de tensão latente entre o Islã e o Ocidente. Tá? Que começa com as guerras entre árabes e judeus, pelas disputas de hegemonia nos países colonizados, guerra de libertação da Argélia, guerra de libertação do Marrocos, o surgimento de uma autonomia, de um Estado com o Gamal Abdel Nasser, um Estado pró-União Soviética no Egito. Quer dizer, isso vem sendo uma tensão que ela vai recrudescendo. Porque o Islã, mesmo os tradicionais aliados islâmicos do Ocidente, como a Arábia Saudita, a gente tem que lembrar que o Osama Bin Laden era da realeza saudita, e a Arábia Saudita, a parte fundamentalista dos petrodólares, financiou o Osama Bin Laden. Durante muito tempo. Durante muito tempo. Aliás, é bom deixar claro que George Bush filho, depois do atentado de 11 de setembro, permitiu que toda a família Bin Laden, que era muito fosse embora. mais numerosa que Osama, fosse embora todos os aeroportos fechados, Exatamente. Menos o avião que levou os Bin Laden embora dos Estados Unidos. Então isso também é interessante. Só para concluir, isso acaba recrudescendo durante a Guerra Fria. Porque a Europa Ocidental inteira se alia à visão capitalista sobre o comando dos Estados Unidos, foi o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, e havia uma tentativa de aproximação dos árabes com a União Soviética, até por proximidade geográfica. Há algumas repúblicas islâmicas na antiga União Soviética, Azerbaijão, Cazaquistão, esses são praticamente todos islâmicos. E aí nasce uma relação de conflito. Nasce uma relação de tensão. Só que essa tensão é fria durante o intervalo da Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria, que todo mundo tinha, o Fukuyama que dizia que a luta de classes acabou, que o capitalismo era hegemônico, o que era uma tensão fria explodiu. Explodiu quando os interesses norte-americanos naquela gigantesca bacia petrolífera que é a Ásia Menor e a Palestina acabaram sendo contrariados. Quando o Iraque invade o Kuwait, isso já nos anos 90. Que tradicionalmente era uma província iraquiana, ninguém lembra disso, mas durante séculos foi uma província iraquiana, desencadeia-se um processo de tensão que leva a uma escalada de violência no Oriente Médio. Não se esqueça que quase em paralelo, logo um pouco antes, os xiitas do Irã derrubam a Ayatollah Khomeini e constroem a primeira república islâmica, governada pelos ayatollahs. Logo depois, no Afeganistão, como é que era o nome do grupo? Talibã. Os Talibã no Afeganistão constroem uma segunda república islâmica, financiados pelos Estados Unidos por causa da guerra com a União Soviética. Eles, entende? Constroem uma segunda república islâmica. O Saddam Hussein consegue unificar os diferentes emires, os diferentes pequenos califados do Iraque e se torna o líder único do Iraque. E nenhum desses três era alinhado com os Estados Unidos. E os três estão sentados em cima de uma boa parcela do petróleo do mundo, e inclusive estrategicamente a indústria do petróleo depende de um oleoduto que passe pelo Irã, pelo Iraque, entre na Turquia para chegar à Europa. Essa questão acabou desencadeando toda uma campanha ideológica de barbarização, eu diria até de demonização do Islã. O Islã passa a ser visto como violento, como radical, como terrorista, como
etc. E também existe essa mesma sensação dentro do Islã. O Ocidente também os Estados passa Unidos, a ser principalmente, visto como é o Satã. grande Satã. Exato. É o grande adversário do mundo islâmico. Do Islã, porque no Islã é muito claro o papel diplomático dos Estados Unidos no boicote à criação do Estado palestino. Professor, vamos encerrar esse bloco por aqui. Agradeço a sua participação até esse momento. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, o mundo islâmico e o Ocidente. Professor, no bloco anterior, nós fizemos uma recapitulação das origens do mundo islâmico e mostramos em que pontos da história isso acabou gerando, no mínimo, um atrito entre o Ocidente e o mundo islâmico. Para o mundo islâmico, quando se ataca um deles, se ataca todos. O Islã todo. É porque o Islã é um. E isso acaba, literalmente, sendo compreensivo. Né? Digamos que, fazendo um paralelo, existe uma família grande, com 10 irmãos. Eles nem se dão entre si, mas alguém de fora ataca um dos 10 irmãos, a família inteira reage. Se reúne contra ele. E foi mais ou menos isso que aconteceu no episódio das Cruzadas, em relação a Jerusalém, e foi isso que aconteceu agora, recentemente do ponto de vista histórico, né? Em 1948, quando os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, não cumprem a resolução integral da ONU, ou seja, sim, a resolução da ONU que determinava a criação do Estado de Israel e do Estado da Palestina. Os países vencedores da Segunda Guerra Mundial criam apenas o Estado de Israel, não criam o Estado da Palestina e geram com isso um desconforto em todo o Islã que se revolta contra o Ocidente. Lembra que essa questão não está resolvida ainda. O Estado da Palestina ainda não foi criado. Ainda não. E nós temos ainda uma tensão muito forte entre Israel e esses outros países. Tanto que Israel, através de auxílio norte-americano, basicamente, tornou-se uma potência nuclear. Sim. Né, para justamente inibir o ataque dos árabes, dos povos árabes do Islã, a esse pequeno país. A gigantesca pressão do mundo ocidental para que o Irã não seja uma potência nuclear. O que mostra uma seletividade. Israel pode, árabe, Irã não pode. Sobre isso, né, a gente tem que lembrar que na conjuntura extremamente recente ocorre um movimento que muda essas perspectivas um pouco, aquele movimento que é chamado de Primavera Árabe. Isso em 2011. Em 2011. Que num primeiro momento foi um levantar contra as estruturas autoritárias dos países árabes. Basicamente todos governados por ditadores. Todos e continuam. O triste da coisa é que, olhando em perspectiva, talvez a Tunísia tenha aproveitado alguma coisa num processo de democratização, mas todos os demais países acabam governados por ditadores ou caem na anarquia, como é o caso da Líbia, do Muammar Gaddafi, que ele saiu e o país não tem governo até hoje, está em guerra civil interna até hoje. Na Primavera Árabe, houve um levante sírio, tá? Dentre os vários países islâmicos, a Síria teve um levante contra o Bashar al-Assad, que já é o terceiro de uma linhagem de ditadores, a família Assad na Síria. E esse levante foi considerado estratégico pelo Ocidente pelo fato da influência síria no Líbano, que faz fronteira com Israel. Líbano é um país secular, ele não é um país islâmico. É o único país secular Israel também é secular. Então, Líbano e Israel são os únicos países seculares, embora não sejam aliados. Então, o Ocidente acaba investindo muito pesadamente nos grupos de oposição ao Bashar al-Assad, sem entender que, da mesma forma que o Saddam Hussein, o Bashar al-Assad é um ditador, etc., mas ele conseguia controlar as diferentes facções islâmicas, porque o Islã, embora seja uma unidade, não é uma unidade despida
de tensões internas. A tensão entre xiitas e sunitas é claramente vista. O Estado Islâmico é sunita, o que é interessante de se olhar. E o Irã, que abdicou de conflitos armados, é xiita, que no nosso senso comum é xiita, que é radical, que é isso, que é aquilo, mas são tensões localizadas. E dentre o investimento ocidental nesses grupos de oposição ao Bashar al-Assad, investimento maciço em dinheiro, em infraestrutura, em armamento, em tecnologia, o Estado Islâmico, naquele momento, um grupo fundamentalista, sunita, foi o que recebeu uma das maiores fatias desse investimento. Eles têm, inclusive, jatos americanos. Tem, F-16. Né? Tem 2 ou 3, se eu não me engano, F-16, mas esses não foram dados, foram conquistados de aeroportos. Só que o governo sírio, ele se viu, de repente, dentre várias frentes de combate. E você sabe, um país que se mantém no autoritarismo, ele funciona com a repressão centralizada. Quando isso se abriu, criou-se um vácuo de poder. Um vácuo de poder que estava ocorrendo no Iraque depois da queda de do Saddam Hussein. E estava ocorrendo no cantinho ocidental da Turquia também, por causa do movimento separatista curdo. Uhum. E essas zonas viraram meio que uma terra de ninguém. Curdos que eram mantidos sob controle rígido, vamos dizer assim, por parte de Saddam Hussein. Pelo Saddam Hussein no Iraque e pelo Kemal Atatürk na Turquia. E pressionados os dois pelo Ocidente para dar liberdade aos curdos. É uma bandeira ocidental, liberdade aos curdos. A Turquia não faz parte da comunidade europeia ainda, basicamente por causa da questão curda. Veja, professor, então, quem financia acidentalmente, vamos colocar assim, o Estado Islâmico é o próprio Ocidente. O que o Ocidente Mas eles também, se eu não me engano, conseguiram roubar quase 500 milhões de dólares de um determinado banco. Sim, eles têm. Eles têm dinheiro hoje. Eles têm dinheiro. Quem hoje está financiando, claro que o Ocidente fechou as portas para eles, quem hoje está financiando é o fundamentalismo islâmico. Aí de sim, todo o Islã. Eu ia dizer agora. De todo o Islã. Do Inclusive no Brasil e em outros países. Sim, que quem financia Israel hoje é o fundamentalismo evangélico, pré-milenista, que acredita que Jerusalém tem que se manter cristã, porque quando Cristo voltar, ele vai ter que governar por 1000 anos no templo. Ou seja, não são nem os judeus que estão mantendo Israel. Se você tira os Estados Unidos, Israel acaba em 6 meses. Não são só judeus americanos. O grupo do Bible Belt, você já ouviu falar aquele cinturão fundamentalista protestante do meio oeste norte-americano, investe maciça e pesadamente em Israel. Mas o Estado Islâmico acaba com um território caindo no seu colo. Ou seja, eles acabam reconstruindo a ideia do califado. Do califado. Por quê? Porque tinha território. Você só pode falar em califado quando tem território. E agora, o Iraque, depois foi um desastre a intervenção norte-americana do Iraque. Tiraram o Saddam Hussein lá e o Iraque hoje é uma terra de ninguém. Aquilo lá estava vazio. A Síria, o Ocidente lutando para tirar o Bashar al-Assad, e um pedaço do norte da Síria era terra de ninguém. Sabe? E o espaço curdo era um espaço de tensão, onde a Turquia não podia reprimir os curdos por conta da pressão do Ocidente, porque o horizonte da Turquia é entrar na comunidade europeia. Aconteceu o quê? O território do califado, maior que a Grã-Bretanha, maior que a ilha da Inglaterra, caiu nesse grupo. O que é admirável nesse grupo, desculpe, é um bando de bárbaros, eu não estou fazendo o elogio deles, mas ele, ao contrário dos outros bandos de bárbaros, tribais, bababá, eles têm uma estrutura administrativa, uma estrutura econômica, uma estrutura militar, uma estrutura logística invejável. Esses caras estão recebendo bomba, Ney, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, agora, sem contar da Síria e do
e do Iraque, até do Irã, e os curdos também estão lutando, está todo mundo lutando contra eles. Além da Rússia. E além da Rússia agora. Se bem que a Rússia está meio faz de conta, porque estrategicamente, historicamente, a Rússia apoia o Bashar al-Assad. A briga hoje que propiciou o surgimento e a consolidação do Estado Islâmico é a tensão entre a União Soviética, o que vai acontecer com a Síria. Os Estados Unidos quer tirar o Bashar al-Assad e botar um grupo pró-democracia ocidental. O Putin, ele não é exatamente um adepto da democracia. Não faz muito o perfil dele. Liberal burguesa. Então, e ele tem uma ligação histórica com a família do Bashar al-Assad. Então, a Síria a Rússia está mais combatendo os inimigos do Bashar al-Assad do que o Estado Islâmico. E é essa tensão que está sendo discutida. Nesse momento eles coincidem. Ou seja, os inimigos de Bashar al-Assad, nesse momento, entre eles, nós temos o Estado Islâmico. Entre eles, mas a União Soviética está bombardeando mais os outros inimigos, os apoiados pelos Estados Unidos. Só fala União Soviética, isso quer dizer Rússia. A Rússia, perdão, a União Soviética, desculpa. A Rússia, foi tanto tempo União Soviética que acaba afetando às vezes. Na nossa geração é difícil isso. A Rússia acaba combatendo mais os inimigos apoiados pelos Estados Unidos, que coloca a gente, inclusive, num estado extremamente delicado em termos de relações internacionais, porque a chance de ocorrer um erro de bombardeio e acabar um avião russo acertando um avião americano acertando um russo, é extremamente alta. Na Europa já se especula se aí não está a raiz da Terceira Guerra Mundial. Eu não sou tão alarmista assim, porque há um reconhecimento a partir dos eventos de Paris. E quando eu falo dos eventos de Paris, eu não falo só de domingo. Tem o ataque ao Charlie Hebdo, que ocorreu ainda durante esse ano, mais no começo do ano, que mostra que a estratégia de guerrilha foi refinada a um grau nunca antes atingido pela ação do Estado Islâmico. E o que é pior, ela tem sido eficiente. Eles têm matado muita gente no Ocidente. Esse comportamento do Estado Islâmico é desafiador em relação ao resto do mundo. E quando eu digo o resto do mundo, é o resto do mundo. Eles não têm medo de ninguém. Não. Eu já cheguei, inclusive, a ouvir rumores que eles pretendem, literalmente, invadir o Brasil, né? Do ponto de vista religioso, não sei, do ponto de vista bélico, não faço ideia, mas eu sei que tinha uma célula do Al-Qaeda ali na região da Tríplice Fronteira. Sim. Isso foi confirmado. Se tinha uma célula do Al-Qaeda, por que não teria alguém ligado ao Estado Islâmico? Aliás, um dos voluntários do Estado Islâmico foi um jovem brasileiro. Sim, também. Então, são 4 brasileiros que estão lutando pelo Estado Islâmico. Não significa que não existam mais. Não. Sabe-se de 4. Exatamente. Então, o que me perturba nessa história, e aí eu falei do Brasil, mas literalmente o Ocidente, o jeito ocidental de viver é o alvo. Não é apenas a França. Sim. Ou então os Estados Unidos. Aliás, a França não é por acaso, porque o jeito ocidental de viver vem da Revolução Francesa, vem do Iluminismo francês. A cultura ocidental, ela tem base na França. O Estado Nacional Burguês é o Estado que veio depois da Revolução Francesa. Entende? Então, isso não é inocente. Agora, a gente tem que olhar isso numa perspectiva, se é que é possível, porque eles estão batendo na gente, e é duro a gente ser neutro quando batem na gente, mas de lembrar que há uma história, desde as cruzadas, de intervencionismo ocidental no Islã. Há essa história. E essa história é muito maior. Ela não é, nesses momentos, ela não é lembrada, o que é normal. O baque de Paris foi um baque muito pesado. Mas há uma história. A França ontem recrudesceu os bombardeios sobre a cidade que é a sede, Raqqa, que é a cidade que é a sede do Estado Islâmico no norte da Síria. A pergunta é, nesses bombardeios recrudescidos, não morrem civis? Não morrem jovens? Não morrem mulheres? Não morrem crianças? A ação quase genocida de Israel sobre os palestinos
não leva à morte? Porque nós costumamos responsabilizar os outros pelos seus males e os outros pelos nossos males. Mas, na verdade, a relação de violência é bilateral nesse processo. E isso é uma coisa dura de nós assumirmos quando a violência deixa de ser lá. É o trauma do 11 de setembro. A única coisa que me perturba muito, como jornalista, dentro dessa situação criada pelo Estado Islâmico, é que, como eles criaram um califado, como existe toda uma história secular envolvendo a possibilidade de um califado, e temos, então, também 2 episódios bem claros, onde o Islã como um todo se sentiu atacado pelo Ocidente. Primeiro, em Jerusalém, depois, quando não houve a criação do Estado da Palestina, em 1948. Será que os muçulmanos de hoje, desses países do norte da África, do Oriente Médio, será que na hora, eu não vejo outra saída para atacar o Estado Islâmico, senão por terra, cercando todo o território e tirando o que hoje é território deles, ou seja, acabando com o califado. Será que na hora do Ocidente fazer isso, o Islã vai se sentir atacado também? Essa é uma pergunta que deve justificar o fato da intervenção militar estar sendo descartada até agora. É claro que é um imenso jogo de bastidores diplomáticos em volta. Agora, vá dizer para a população da Arábia Saudita, que é o mais pró-ocidental de todos que é uma ditadura terrível, inclusive, mas que a gente suporta porque é pró-ocidental. Vai dizer para a população do Egito, para a população do Irã, para a população do Iraque, onde a doutrina do único Islã é ponto de formação identitária, que é preciso acabar com na verdade, exterminar. A única saída possível pelo próprio extremismo do Estado Islâmico é um genocídio, é ir lá e matar os caras. Não tem muita saída, sabe? Mas essa saída, será que não vai ser, não vai levantar mais um barril de pólvora para as relações internacionais? Porque para mim é inexplicável que, passado esse tempo, não tenha acontecido, por muito menos que isso, se invadiu o Kuwait, se invadiu o Iraque e se invadiu o Afeganistão. Muito menos do que está acontecendo, sabe? E agora, não, bombardeio, mas não se faz. Talvez a dura lição, porque a nossa visão é hollywoodiana dessas invasões. Não há, no senso, a impressão que teve que os Estados Unidos foi lá e passeou. Quando já se sabe que não foi isso. Que eles não conseguiram apaziguar o Iraque, entregaram o Iraque porque não tinha como democratizar o Iraque, sabe? Será que essas experiências ruins que os Estados Unidos acumulam do Vietnã para cá não estão influenciando também? Porque a grande questão é que vai se lutar uma guerra que não é convencional. E é uma guerra que não se sabe o número de células, que eles trabalham com nucleação celular de guerrilha, que estão inativas no mundo inteiro. Eles acionaram em Paris. Agora, quem disse que não tem em Brasília, em São Paulo, sei lá? Pode ter em qualquer lugar do mundo. Porque a grande questão é que isso virou uma jihad. Eles dizem, os infiéis nos atacaram, nós temos que exterminar os infiéis. Quem que é infiel na visão do Estado Islâmico? Todo aquele que não é muçulmano. Não, é todo aquele que não não tem a doutrina sunita radical que o Estado Islâmico tem. É por isso que o Iraque está bombardeando o Estado Islâmico. O Irã está bombardeando, porque eles são xiitas. O xiita também é inimigo. É pior do que eu imaginava. Todo mundo é inimigo, a não ser, sabe, fundamentalismo mesmo, radical. Mas, professor, levando em consideração esse fato, será que os demais muçulmanos, aqueles que não são fundamentalistas e não são sunitas, não vão perceber que a única saída é, no mínimo, deixar essa facção desarmada, senão, infelizmente,
partir para o genocídio, será que eles vão se sentir... Os governos já perceberam, Ney. Os governos de cada um desses países. O problema são as populações. E as populações? Será que as populações vão perceber não isso? Não vão. Começa a pedir para um palestino não ser simpático com o Estado Islâmico. Mesmo que a maioria dos palestinos seja xiita, eles estão apanhando de Israel todo dia e sabem que é o Ocidente que financia Israel para bater neles. Mas se eles, palestinos, forem para o Estado Islâmico, eles vão ser mortos lá porque eles não gozam da mesma fé dos sunitas. Não gozam. Então eles seriam mortos. Pois é, aí a gente tem o conflito da tensão interna e da tensão interna. Eu posso não gostar do meu irmão, mas se alguém bater no meu irmão, vai bater em mim. É isso que manteve o Islã com unidade ao longo dos últimos 1.500 anos. Embora os governos daqueles países tenham percebido isso, a população ainda não percebe. Eu tenho muito receio que haja as intifadas, que são movimentos espontâneos de rebelião da população. E isso está levando, porque o mundo está entrando num período, isso é cíclico, num período mais conservador, mais sectário, mais radical. Essa questão da forma terrível que a Europa está tratando os exilados, e não é à toa que a imensa maioria dos sabe, os refugiados que estão vindo da África do Norte e do Oriente Médio, não é à toa, 90% deles é muçulmano. Eles estão sendo tratados como gado na Europa. Então... não há por parte do... durante a Guerra do Vietnã tinha uma frase do general lá, né, que dizia que nós tínhamos que conquistar corações e mentes. Não há nenhum esforço do Ocidente em conquistar corações e mentes do Islã. Há sim a constatação de que é um bando de bárbaros, tribais, selvagens, não democráticos. Só que é uma estrutura de não democracia milenar, muito maior que o curto tempo da nossa democracia burguesa. Então nós estamos numa encruzilhada que eu não sei se resolve a curto prazo. Eu acho que a tendência é se tornar um estado de beligerância crônica naquela região, enquanto o Estado Islâmico for financiado pelo fundamentalismo árabe. Professor, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui no programa Lente Aberta. Eu acho que esse assunto, infelizmente, não se esgota neste programa. Mas agradeço, eu sei que o senhor não está bem de saúde e mesmo assim fez um esforço para dividir o seu conhecimento com o público. Imagina, então, é um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo. Nós vamos encerrando o Lente Aberta desta semana por aqui e voltamos na semana que vem.